Olá meus heróis, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta para falar sobre o penúltimo episódio de Falcão e o Soldado Invernal, né? Esse episódio que pra mim foi o melhor episódio da série. Na verdade, é um dos melhores episódios de série de super-heróis que eu já vi. Eu imagino que vai ter gente que não vai gostar tanto do episódio, né? Porque não teve tanta ação. Porém, isso não diminui sua importância pra série ou pro universo Marvel, porque ele traz muita informação e já dá meio que pistas, né, sobre o que pode acontecer no futuro de certas produções. Antes de eu começar o review, né, vamos àquele velho recadinho que já tá todo mundo careca de saber. Se vocês não assistiram ainda o episódio, corram lá no Disney Plus para poder assistir, porque esse review vai ter spoilers e spoilers pesados, então eu não quero estragar a surpresa de ninguém, especialmente porque nós temos uma participação especial nesse episódio e uma participação especial que vai vir a ser muito importante, como eu mencionei, né, nos futuros projetos e até, de certa forma, em Viúva Negra. Bom, como eu acabei de mencionar, né, esse episódio ele não contém muita cena de ação, na verdade ele tem apenas uma cena de ação, que é logo no começo em que temos o Walker, Sam e Bucky se enfrentando, né, Sam e Bucky tiram o escudo de Walker, né, graças a Deus, né, e aí temos uma cena muito bem coreografada, uma cena de ação muito bonita, né, Sam e Bucky atuam em conjunto, né, em determinados segundos para poder tirar o escudo de Walker. Eles acabam quebrando o braço de Walker, né? Porque acaba sendo um tanto quanto engraçado e, de certa forma, um prazer, né? Porque ver o Walker sofrendo acabou se tornando meio que uma diversão para os fãs da série. Sam pega o escudo, né? Na verdade, Buck entrega o escudo para ele depois que eles conseguem tirar o escudo de Walker. E aí, Walker deixa de ser o Capitão América. Ele perde o escudo, né? Ele também perde o posto. Por quê? Vamos lembrar lá do final do episódio 4, né? Que ele matou um dos parceiros da Carly em praça pública. Ele usou o escudo para poder matar o cara, enquanto várias pessoas estavam assistindo, estavam gravando, né? Isso acaba se voltando contra ele. Ele volta para os Estados Unidos, ele vai a uma corte, né? E todos esses membros da corte resolvem que ele perdeu o posto do Capitão América. Ele deixou de ser esse símbolo, né? Até porque, pelo que ele fez, né? Obviamente isso iria acontecer, né? Isso acabou se tornando um incidente internacional. Por enquanto, nós não temos o Capitão América, porque Sam ainda é o Falcão, Walker perdeu o posto, e por mais que o escudo esteja com Sam, ele ainda não se sente confortável o suficiente para poder assumir o manto. O ponto principal do episódio é justamente esse: saber como Sam se sente em relação ao escudo, ao manto do Capitão América, né? Como ele vai lidar com tudo isso, porque, como já vimos lá nos primeiros episódios, nós temos a figura de Isaiah, que volta a aparecer, né? Tem um momento todo quanto íntimo e profundo entre ele e Sam, na qual Isaiah conta sua história para Sam, né? Fala como foi o processo dele com o soro, como ele teve que salvar alguns companheiros e como isso resultou na sua prisão, uma prisão que levou 30 anos e que o governo fez questão de esconder que ele era um super soldado, né? Que ele foi um super soldado, um super soldado negro. E isso é importante porque Sam se sente incomodado com isso. Como já vimos durante toda a série, ele não se sente à vontade em se tornar um Capitão América negro, porque ele sabe tudo que ele vai ter que lidar, toda a questão do racismo que vai vir junto com isso, né? Como o governo também vai lidar com o Capitão América negro, porque pela história de Isaiah, nós vimos que o governo fez questão de escondê-lo, fez questão de privá-lo de sua história, né? Também fez questão do mundo esquecer que ele existia. Na verdade, o mundo nem chegou a conhecê-lo de fato. Então, tudo isso é posto à prova, né? Isaiah conta as suas angústias para Sam e Sam fica com essa dúvida, fica com essa questão na cabeça se ele deve ou não assumir o manto, né? Pegar esse escudo e servir como Capitão América. É interessante também porque, em contrapartida, nós temos a irmã de Sam. Sam volta para casa, né? Para ajudar a irmã. Eles consertam o barco, né? Finalmente o barco é consertado. E aí, em vários momentos, se tem essa conversa dele com a irmã, em que a irmã sempre o questiona, né, sobre o que ele quer fazer, sobre o lugar dela, que o lugar dela é ali, né? Ela fala que ela não vai mais vender o barco, que ela não quer mais vender o barco, ela quer ficar com aquele barco, que aquele barco faz parte da história dela. E é interessante que ela fala que, mais que Isaiah tem uma história triste, que ele tenha contado para Sam toda essa história, Sam não deve fazer com que a história de Isaiah seja a história dele. Ele deve trilhar o próprio caminho, né? Que ele deve descobrir por que dele estar com aquele escudo, por que dele ser quem ele é e o que ele quer fazer para o futuro. Isso é algo muito forte no episódio, né? São cenas bastante bonitas, não só no sentido técnico, mas também no emocional. Nós temos aí um aprofundamento do personagem, nós temos mais esse vínculo dele com a família, com o legado do que é o Capitão América. E aí também já entra Bucky, né? Que Bucky fica sem saber por enquanto o que ele tem que fazer, né? E Sam dá meio que
um conselho para ele, né? Porque vamos lembrar, quando conhecemos Sam lá em Capitão América, Soldado Invernal, ele atuava como responsável de um grupo de terapia, e aí ele faz esse papel com Bucky, né? Ele dá dicas a Bucky, falando que tudo que Bucky estava fazendo enquanto tentava consertar os erros que o Soldado Invernal fez, né? Era mais para ele tentar fazer com que as pessoas o perdoassem do que para ele se perdoar. Então que ele tem todo esse caminho para poder trilhar, e resta ele saber como ele vai trilhar esse caminho, né? Como ele quer se perdoar e o que ele tem que fazer para que isso aconteça. No meio de toda essa conversa, né, de Sam e Bucky, dessa pequena terapia que eles têm, né, eles meio que chegam num consenso, porque os dois ainda estavam muito presos à figura de Steve Rogers, né, sobre como eles achavam que Steve queria que Sam lidasse com o escudo, né. E aí tem uma ruptura. Essa ruptura, né, em que eles literalmente decidem, né, que eles batem o martelo falando, olha, nós não somos Steve, nós temos que seguir nosso próprio caminho, né? E nós temos que viver da forma que nós achamos que é melhor. Então, cada um vai para o seu lado, né? Cada um segue seu rumo. E vamos descobrir lá no último episódio qual rumo é esse. A primeira delas é que quando o Bucky aparece para Sam lá na casa dele, né? Com a irmã, lá no barco, na verdade, Bucky traz uma maleta junto com ele. Uma maleta que veio de Wakanda. Por quê? Bucky entrega a Zemo, né? Para Ayo e as outras Dora Milaje. E quando isso acontece, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, meu Deus, Zemo vai voltar em Pantera Negra 2. Não. Ayo leva Zemo de volta para a prisão onde ele estava, né? E Zemo vai continuar lá por algum tempo, não sabemos por mais quanto tempo. E antes de Ayo ir embora, Bucky pede um favor a ela. E esse favor está nessa maleta que ele entrega a Sam. Que, como muita gente imagina, né? Também como eu imaginei, nada mais é do que o uniforme do Capitão América. Nós ainda não vimos o uniforme, né? O episódio termina com o Sam abrindo a maleta e vendo o uniforme. Ele não é mostrado. Porém, sabemos o que é, né? Sabemos a importância que ele tem. E o mais interessante é, ele foi feito em Wakanda. Provavelmente ele foi feito por Shuri. E levanta aquela questão. Será que o uniforme de Sam vai ser igual ao uniforme de T'Challa? Será que vai ser um uniforme muito mais tecnológico? Porque ele vai usar um acessório. E aí o uniforme vai surgir, né? Vai aparecer, vai preencher o corpo dele. E outra, será que o uniforme também é feito de vibrânio igual o escudo? Provavelmente, um uniforme com asas de vibrânio seria simplesmente algo magnífico, seria algo muito poderoso, né? Até pela questão da própria defesa, pela questão da agilidade e pela questão da durabilidade. Porque, quando Sam e Bucky estavam lutando contra o Walker, Walker fez questão de quebrar as asas do uniforme de Sam, né? As asas são quebradas, o uniforme fica inutilizado e Sam resolve meio que colocar o uniforme de lado. É interessante porque isso já dá margem para um outro personagem aparecer. Porque Sam acaba se encontrando, né, com o Joaquim, seu contato do exército, né, seu amigo. E ele deixa as asas com o Joaquim, né? Joaquim pergunta a Sam, o que você quer que eu faça com essas asas, com esse uniforme, né? E Sam fala, você pode ficar com ele, dê seu destino. E aí meio que já dá uma pista, né? Porque nos quadrinhos, quando Sam se torna o Capitão América, Joaquim acaba se tornando o segundo Falcão. Então é provável que isso venha acontecer em algum momento, né? Não sabemos se vai ser no último episódio da série, não sabemos se vai ser em algum futuro filme, né? Fica aí essa incógnita. Voltando a Walker, né? Depois que ele passa por toda a questão do tribunal, né? Depois que ele é destituído do seu posto de Capitão América, ele tá sentado com a mulher, né? Do lado de fora não, né? No saguão ali do prédio em que eles estão, né? Em que teve audiência, e eles são confrontados por uma mulher. Essa mulher é a atriz Julia Louis-Dreyfus, né? Acho que eu pronunciei o nome dela certo. Ela é uma atriz bastante conhecida, ela ganhou 11 Emmys e ela, esses Emmys, né? A maioria deles foi conseguido por causa da série VIP ou VEP, né? Como vocês preferirem. E ela tá ali, né? Interpretando uma personagem que eu particularmente não conhecia nos quadrinhos, né? E que depois desse episódio eu dei uma pesquisada, né? Para poder saber quem ela era e a importância dela pro MCU. Ela tá interpretando a Condessa Valentina Allegra de Fontaine, né? Acho que eu também pronunciei o nome certo. E essa personagem nos quadrinhos, durante um tempo, ela foi o interesse amoroso de Nick Fury. Ela atuou na SHIELD junto com o Fury também, né? Ela também fez parte, né, de um núcleo feminino, né? Em que atuava junto com Sharon Carter, agente 13, né? Porém, ela também é conhecida, né? Ela é uma das personagens que detiveram o título de Madame Hydra. Então, sabemos a importância da Madame Hydra, né? Sabemos que ela é uma vilã. E na série ela aparece, né, para poder falar com o Walker, e ela entrega um cartão à mulher de Walker, né? O cartão está em branco, né? E ela fala para Walker que quando ela ligar é para Walker atender. Então a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né?
por que ela falou isso, né? Qual a importância dela para esse futuro do MCU, né? E por que ela foi até o Walker, né? Ela menciona também que ela sabe que o Walker fez o que era necessário, que aqueles políticos engomadinhos, né, nas palavras dela, não entendem o que o Walker fez, né? E que o escudo do Capitão América não pertence ao governo. O escudo do Capitão América está em uma área meio que cinzenta. Ele não é do governo, então o governo não tem posse dele, então em teoria sempre pode ficar o escudo para ele, né? Ou o Walker poderia ficar. Então ela tá ali, né? Ela meio que contacta o Walker, né? Para servir de alguma forma. E isso já levanta várias hipóteses, né? Várias teorias. Uma em particular, porque como ela foi interesse amoroso de Fury nos quadrinhos, né? Quem não garante que aqui no MCU ela vai fazer o mesmo papel que Nick Fury fez com os Vingadores? Será que ela não vai ser responsável por juntar um certo grupo de vilões, né? De anti-heróis conhecido como Thunderbolts? Porque ela já falou com o Walker, né? E sabemos que o Walker vai se tornar um agente americano. Então ela já pode ter pegado um membro. Ela também vai aparecer, né, em Viúva Negra. Esse não era um spoiler que eu queria dar, mas eu acho que dá uma incrementada um pouco mais no rumor, né? Porque Viúva Negra ia sair antes de Falcão e Soldado Invernal, então provavelmente ali sim nós teríamos a primeira participação dela, né? Provavelmente recrutando alguém. Será que pode ser o treinador? Será que pode ser Helena? Não sabemos ainda, né? Vamos esperar pro filme e vamos rezar para que ela continue. Porque isso já dá margem para ter todo um novo grupo, né, os Thunderbolts, provavelmente, né, ela atuando aí nas sombras, né, criando o próprio grupo dela, né, recrutando pessoas, e também, né, saber se ela vai de fato se tornar uma vilã ou não, como isso vai ser lidado lá no futuro, né, nas próximas séries e filmes do MCU. E eu não poderia esquecer de também falar, né, para finalizar, sobre Carly e o grupo dela, né, os Apátridas, porque eles chegam em Nova York, né, eles vão revidar ao que o Walker fez, eles vão cometer um atentado. A gente já viu esse começo do atentado nesse episódio, né, nesse 5º episódio, em que várias pessoas poderosas, né, vários políticos estão na sala, em uma conferência, lidando com a questão dos refugiados e todo mundo, né, depois do estalo. E aí os apátridas começam a atacar, e aí o episódio termina assim. É interessante porque nós temos Batroc indo em encontro a Carly, né, ele entrega a ela uma maleta cheia de utensílios, provavelmente são utensílios que vão ser usados nesse ataque. E aí entra uma questão interessante. Batroc foi contactado por ninguém menos do que Sharon Carter. Sharon contactou ele para que ele ajudasse os apátridas, né? Não sabemos ainda se ele colocou Batroc ali como infiltrado, como não. Se ainda é uma incógnita, vamos ter que esperar até o 6º episódio para poder descobrir. Porém, isso já dá meio que uma ideia que Sharon não pode ser tão boa quanto a gente imaginava, né? Não sabemos se ela está atuando com Valentina ou não, se ela está à parte. Será que Sharon é de fato o mercador do poder? Já levanta uma possibilidade, porque ela aparece ali bem rapidamente, né? Falando com Batroc, falando que dessa vez ela vai pagar mais caro. Já dá uma ideia de que na primeira aparição de Batroc, lá no primeiro episódio, Sharon também estava envolvida. Então são muitas coisas, né, se entrelaçando, muitas coisas se ramificando também para o futuro do MCU, né? Quem sabe Valentina não venha a criar, né, a ser responsável pelo surgimento da Sociedade da Serpente. Um possível filme do Capitão América, né, o 4º filme com o Sam. Pessoalmente, eu gostei muito do episódio, né, como eu já comentei lá no começo. Pra mim é o melhor episódio da série e um dos melhores episódios de super-heróis, de série de super-heróis no caso, né. Eu adoro WandaVision, né, é uma série que eu tenho paixão, porém, eu admito agora, né, algo que já deveria ter admitido há algumas semanas atrás, Falcão e Soldado Invernal consegue ser muito melhor do que WandaVision, não só na trama, não só na parte técnica, mas também entrelaçando todo o MCU, né, saltando pontas aqui e ali. Mais que WandaVision tem a ligação com o Doutor Estranho, em Falcão nós conseguimos ver um cenário muito maior, nós conseguimos ver uma trama muito maior, né, nós conseguimos ver muito mais complexidade dos personagens, né, uma trama muito mais desenvolvida, muito mais ligada, muito mais direta e sucinta, uma trama que prende a gente, né, uma trama que faz a gente querer ver mais, uma trama envolvente, como eu mencionei, né? E algo muito bonito. Algo que, com certeza, vai se figurar, né, entre uma das melhores produções do MCU. Pelo menos, particularmente pra mim, né? A série acabou entrando no top 5, né? Provavelmente lado a lado ali com Vingadores Guerra Infinita e Capitão América Soldado Invernal. Semana que vem nós temos o último episódio da série, né? A season finale. Não sabemos se a série vai ter uma segunda temporada. Isso ainda não foi confirmado.
E eu estou muito animada para poder assistir, para poder saber, né, como tudo vai terminar, né? Então, semana que vem eu estou de volta com o review do último episódio de Falcão e Soldado Invernal. Porém, antes da gente terminar, né, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de ativar aquele já conhecido sininho das notificações, né, para ficar por dentro de todos os nossos vídeos, de deixar aquele curtir, de nos seguir também nas nossas redes sociais, no @MegaHerdOficial, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? E também de deixar os comentários, né? O que vocês acharam do episódio, o que vocês estão achando da série, o que vocês esperam para a season finale. Nos vemos na próxima sexta e desperte o herói que há em você.